estudantes do 8º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos discutir um pouquinho dos conteúdos de língua. Eu sou a professora Itamara, nós vamos precisar separar um material para a nossa aula. Então, caderno, lápis, caneta, lápis de colorir, para quem gosta, e dicionário de língua portuguesa. Então, anote lá a data e a disciplina, língua portuguesa, e na sequência vocês vão colocando os conteúdos que vão ser discutidos. Anotaram lá? Nós retomamos ou iniciamos a nossa aula discutindo os conteúdos da aula anterior. Então, nós pensamos um pouquinho no argumentar e no editorial. Dentro do editorial, esse processo de argumentação, discutimos o texto, o editorial, pensando onde ele é publicado, quais as informações que ele traz, como o texto incentivava a leitura, e trabalhamos com o momento poetizando, fechando a nossa aula. Nas discussões de hoje, nós vamos retomar um pouquinho do texto do editorial para fazer a troca do gênero que nós vamos discutir, ampliando um pouquinho mais as discussões dos textos jornalísticos. Então, nós retomamos o texto, O nosso texto é o Jornal Cândido, dedica edição a Helena Collodi. Retomamos a discussão dele para, na sequência, pensar em outras possibilidades, outras produções também de textos jornalísticos. A edição de outubro do Jornal Cândido homenageia a poeta Helena Collodi, que este ano completaria 100 anos. Com uma tiragem de 10.000 exemplares, o periódico da Biblioteca Pública do Paraná dedica grande parte de suas páginas ao resgate e à difusão da literatura paranaense. A 15ª edição do Cândido refaz o percurso da autora, com reportagens, depoimentos, poemas, ilustrações, fotos e um importante resgate da participação de Helena no projeto Um Escritor na Biblioteca, realizado na Biblioteca Pública do Paraná em 1985. Um documento histórico que contou com a preciosa colaboração da poeta Adélia Wollner e dos familiares de Helena. 7 anos após sua morte, Helena e sua obra seguem repercutindo no imaginário de leitores de várias gerações. Nascida em Cruz Machado, Helena passou a infância em Rio Negro, se fixou na capital paranaense. Foi professora por mais de 20 anos no Instituto de Educação do Paraná. Estabeleceu diálogo com inúmeros interlocutores, de Andrade Muricy a Wilson Bueno, e foi eleita para a Academia Paranaense de Letras. A edição traz uma entrevista com Zuenir Ventura, um dos maiores jornalistas do país, que acaba de lançar o romance Sagrada Família, um relato memorialístico em que os anos de 1940 servem como pano de fundo. Entre os inéditos, o experiente diretor e dramaturgo curitibano Edson Bueno aparece com o instigante conto Apocalipse, na seção Em Busca de Curitiba. O curitibano Roberto Mugiati contribui com a teoria do iceberg, conto que mistura os ensinamentos literários de Ernest Hemingway a uma história de amor trágica. Na poesia, Alexei Bueno faz uma bonita homenagem a Carlos Drummond de Andrade no poema Outra Visita. O jornal ainda revela as leituras de Gerald Thomas na seção Perfil do Leitor e a saga de O Apanhador no Campo de Centeio na seção Making Off. O Cândido é distribuído gratuitamente na Biblioteca Pública do Paraná
e em diversos pontos de cultura de Curitiba. Também é enviado via correio a diversas partes do Brasil. É possível ler a versão online do jornal no site, no endereço, candido.bpp.pr.gov.br. O site traz conteúdo exclusivo como entrevistas e inéditos. E aí, pensando um pouquinho mais nesse texto, nós vamos retomar as discussões que já havíamos feito do editorial. Então, pensando lá que o editorial é um artigo publicado na imprensa, possui o objetivo de informar, expressa a visão do autor, narrando fatos sobre um determinado assunto ou sobre os assuntos que vão ser discutidos no jornal, destaca o conteúdo, então ele destaca aquilo que vai ser discutido e apresentado e tem algumas características muito específicas para esse gênero. Então, tem um caráter objetivo e subjetivo simultaneamente. Tem uma linguagem simples e clara, porque a intenção é ser direto. Texto dissertativo e argumentativo, então ele vai trazer essa relação de argumento que justifique, que explique o texto que está sendo apresentado e traz temas da atualidade. E é um texto relativamente curto. Por quê? Porque a intenção dele ali é só chamar atenção para o que vai ser discutido no jornal, o que vai ser discutido na revista. Não é um texto extenso que exija muita leitura. É um texto mais curto, mas com um forte caráter argumentativo para fazer o convencimento desse processo de leitura. E para a gente pensar um pouquinho mais nessas questões, nós vamos observar aqui. Nós estamos falando dessas características, então, os textos exigem o conhecimento dos assuntos abordados, emitem opinião da equipe do jornal ou da revista, fazem uma síntese do conteúdo que será apresentado e são textos opinativos que apresentam os assuntos que serão abordados nos jornais ou revistas. E que esse texto também, ele recebe diferentes nomes. No texto que nós lemos do jornal Cândido, ele é chamado de editoria. Em outros espaços, ele vai se chamar editorial, como nós trouxemos nas discussões. Mas ele pode aparecer com o nome de carta ao leitor e carta do editor, e que, na verdade, vão trazer a mesma ideia. São 4 nomes diferentes para o mesmo gênero, que é produzido com a mesma finalidade. Então, nós vamos pensar nesses quatro nomes para os textos opinativos que apresentam assuntos abordados nos jornais e revistas, mas também fazem a síntese do conteúdo que será apresentado. Emitem uma opinião da equipe e exigem conhecimento dos assuntos abordados. Então, quem escreve esse texto precisa necessariamente ter lido todos os textos que vão ser apresentados pelo jornal, pela revista, para fazer esse processo. É como se ele estivesse apresentando os assuntos que vão ser discutidos e que vão ser estudados. Então, pensa um pouquinho nessas questões. E aí nós iniciamos discutindo lá. Nós estamos tratando de um campo que é o campo jornalístico. Então, os textos jornalísticos, eles apresentam diversas formas e estruturas que vão caracterizar diferentes gêneros textuais. Então, eu tenho dentro desse campo vários gêneros e vários textos com características diferentes que vão sendo apresentados. Então, nós temos lá a biografia, nós já vimos o texto de biografia, que era o texto da Helena Collodi, que foi um texto publicado em uma revista. Nós temos o editorial, que foi o texto que nós acabamos de estudar e de discutir as características. A notícia, propriamente dita, o texto clássico do jornalismo. As reportagens, que são textos mais longos, que trazem um processo de pesquisa maior, mais amplo. Os classificados, e esses classificados vão tanto da oferta de produtos para venda, como
empregos, imóveis, vão aparecer os mais variados elementos aí. As cartas, então eu tenho no jornal, na revista, a carta do leitor, a carta de reclamação, a carta de intenção, são elementos que vão sendo publicados também nos jornais. Os artigos que trazem uma opinião, que trazem uma divulgação de uma pesquisa, de algo que foi descoberto, enfim. As notas, que são os textos mais curtinhos e que fazem uma chamada de atenção para um determinado elemento. E as entrevistas, entre outros textos que vão aparecer ali como textos de entretenimento, de propaganda, etc. Então, nós pensamos um pouquinho mais aí no Jornal Cândido como elemento ou como ilustração desse texto jornalístico. Nós discutimos o editorial, então um texto que foi marcado por esse processo, é um texto jornalístico. Nós trouxemos lá a biografia, que foi publicada na revista Helena, e a nota, que também tratou da nossa autora, que veio para as nossas discussões. E aí, na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais. Nós temos aí informações de 4 tipos de textos, de 4 elementos que aparecem nesse campo jornalístico. Então, nós vamos ter o texto puramente informativo, nós vamos ter o texto interpretativo, opinativo e o texto de entretenimento. E nós temos aqui um pouquinho da definição desses gêneros. Então, a interpretação dos fatos além da informação. Traz um relato dos fatos de maneira mais objetiva possível. Há informações que objetivam a distração dos leitores e expressa um ponto de vista a respeito de um ou mais fatos. Pensa um pouquinho nessas relações e vê se vocês conseguem estabelecer conexão entre o tipo de texto e as informações que ele pretende trazer. Pensa um pouquinho nisso, nós já retomamos discutindo isso. Pensando nessas relações, então observe lá. Nós temos o texto interpretativo, então a interpretação dos fatos além da informação. Ele vai trazer informação, mas vai trazer também o modo como o jornalista, o escritor está interpretando, está entendendo esses fatos que ele está apresentando. Nós vamos ter um relato dos fatos de maneira objetiva, da maneira mais objetiva possível. Então, ele vai trazer puramente a informação, como, por exemplo, a data, o horário, o que vai acontecer. Há informações, que objetivam a distração dos leitores, então isso está no campo do entretenimento, da diversão, e um ponto de vista a respeito de um ou mais fatos, que aí é o texto opinativo, em que vai trazer a opinião. E essa opinião pode ser tanto pensada a partir de um jornalista com a função de emitir uma opinião, como pode ser a opinião de alguém que conheça o assunto que está sendo discutido. Atualmente nós temos nas publicações de jornais, revistas, sites especializados, opiniões de especialistas em saúde. Então isso está sendo comum. Para pensar um pouquinho mais, vocês têm ali 4 informações: o horóscopo do dia,
a fala do jornalista sobre as medidas de isolamento, a carta enviada para a prefeitura, aviso de reunião na escola. Então, vamos pensar um pouquinho e tentar discutir em quais possibilidades ou quais tipos de texto estariam envolvidas essas informações. Olha lá. Quando eu falo, quando eu trago o texto da fala do jornalista sobre as medidas de isolamento, ele está fazendo um processo de interpretação das informações. Saiu lá a publicação de uma resolução, de uma normativa, e o jornalista vai fazer a explicação dessa normativa. Então, nós estamos lá num texto interpretativo, que ele vai trazer o que ele está entendendo desse processo. Quando a gente pensa no texto puramente informativo, por exemplo, eu tenho lá o aviso de reunião na escola. Então, eu tenho a data, eu tenho o horário e eu tenho o que vai ser discutido nessa reunião. Então, é uma informação. Quando eu falo do horóscopo do dia, por exemplo, eu estou trazendo uma ideia de entretenimento. Ou quando eu trago lá a agenda cultural, eu estou trazendo a ideia do entretenimento. E aqui, a carta enviada para a prefeitura, com a finalidade que ela tem, eu vou colocar ali dentro do campo de uma opinião. Porque esta carta, ela vai trazer aquilo que o escritor está pensando, o que ele está fazendo. Essa carta ela pode ser um elogio, ela pode ser uma solicitação, mas ela vai ter um caráter argumentativo. Ela vai mostrar aquilo que o sujeito que está escrevendo deseja dizer e por quais razões ele está dizendo isso. Então, vocês têm um tempinho para fazer essas anotações. Anote no caderno, coloque lá e nós já retomamos dando sequência. Pensando nesse campo jornalístico, nós vamos pensar um pouquinho lá nos elementos que discutimos. Então, informação, interpretação, opinião, entretenimento. A qual gênero pertenceria ou pertence um texto que discute o uso da tecnologia por crianças e adolescentes e traz dicas para organizar o tempo diante dos equipamentos eletrônicos? Pensem lá um pouquinho. O que ele se encaixaria? Ele se encaixaria como informação, como interpretação, opinião, entretenimento. Quando eu penso ali que ele vai trazer a questão dos jogos. Então, pensa um pouquinho nessa questão e vamos seguir pensando ali, ó. Ele é opinativo. Ele traz a opinião de quem está escrevendo sobre esse processo. Por quê? Olha lá, ele traz dicas para organizar o tempo diante dos equipamentos eletrônicos. Opa! Se ele vai trazer dicas, ele está trazendo a opinião de alguém, ele está trazendo algo que foi pesquisado, discutido, enfim, fazendo esta relação. Aí, na sequência, retomando, pensamos um pouquinho nesse processo dos textos. Observe o título apresentado e as informações que foram associadas a ele. Olhe lá, é um caderno chamado Carreira, maio de 2018, e o título, Foco e Gestão do Tempo, então como produzir mais e viver melhor,
publicado por Francisco Fernandes. O que nós podemos deduzir do conteúdo do texto? Esse conteúdo desse texto será informativo, interpretativo, opinativo ou de entretenimento? O que vem sendo discutido a partir desse título que está colocado ali para nós? Pensa um pouquinho lá, nós já continuamos. Pensando nessa questão, observe lá. Podemos deduzir sobre o conteúdo do texto que ele é opinativo. Por quê? Como que a gente identifica essa questão de que ele vai ser opinativo? Ele diz lá, foco e gestão do tempo. Mas aí ele traz como produzir mais e viver melhor. Então esse como já nos dá pistas de que vai ter aí uma relação de opinião ou de argumentação produzida no texto. Dando sequência, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Informação por toda parte. Observe atentamente as imagens e lembre do título que nós temos lá do texto que nós vamos discutir na sequência. Vocês conseguem identificar nessas imagens. Então, pensando um pouquinho nelas, veja lá. Você consegue, pensando nessas imagens, você consegue fazer uma coisa de cada vez ou se distrai com rapidez e facilidade? Você já observou essas situações no seu cotidiano? Essas situações são cenas comuns ou não para você? Você vê essas cenas, essas imagens no seu dia a dia, no seu cotidiano? Você costuma participar de momentos como esses apresentados nas imagens? Será que isso tem alguma relação com aquilo que você vivencia, com a rotina que você acompanha em casa? Pensa um pouquinho nas questões, anota elas, observa as imagens com cuidado e nós vamos discutindo esses elementos. Pensando um pouquinho mais nessas imagens, vocês conseguiram estabelecer conexões, vocês já viram as pessoas com um caderno e com um celular, escrevendo e lendo no celular, escrevendo e assistindo um vídeo e ouvindo uma música e ouvindo alguém falar, ou ainda no momento de alimentação, utilizando equipamentos eletrônicos, é TV ligada, é celular, é computador, tudo isso. Numa outra situação lá, pessoa dirigindo com o celular, Sabemos que isso não é adequado, que isso está
proibido pelas legislações de trânsito, mas isso acontece no cotidiano das pessoas. Na quarta imagem ali, as pessoas todas juntas, quando isso era possível, todas juntas, mas cada uma com o seu celular. Então esse encontro, na verdade, não é um encontro, é um estar junto e ao mesmo tempo estar separado com esse processo tecnológico. Aí na sequência nós vamos pensar na seguinte questão: as imagens apontam para o uso da tecnologia no cotidiano. Você acha que vivemos uma fase de informação ou distração? Por quê? Então, quais elementos nós teríamos aí para pensar nessa questão? Então, pensa um pouquinho nela e nós já continuamos discutindo esses elementos. Vamos lá, observando as imagens, pense lá o que significa distrair-se e o que significa utilizar desses equipamentos para um processo de estudo ou para um processo de trabalho, nessas relações que são necessárias e ao mesmo tempo pensando como esses equipamentos ou como o uso de equipamentos eletrônicos acaba trazendo outras relações para a vida das pessoas e como isso vai se construindo no nosso cotidiano. Para pensar um pouquinho mais, nós iniciamos a nossa aula refletindo sobre o uso da tecnologia no cotidiano. E para tal discussão, nós somos convidados ou seremos convidados a ler um texto que foi publicado em 2018 em um site que trata de tecnologias de informação. E esse texto, ele vai trazer alguns elementos a mais. Então, o Francisco Fernandes, que escreveu o texto, ele faz uso de um mapa que foi produzido alguns meses antes da publicação do texto, e esse mapa foi publicado originalmente em língua inglesa. Então, tem essa relação de estudo e nós vamos pensar um pouquinho nesse material como um todo. Então, o texto é esse aqui, é um texto extenso, um texto longo, nós vamos discutir pensando nele por partes na sequência para fazer esse processo de leitura e de entendimento das informações que foram colocadas textualmente. Então, o texto se chama Foco e Gestão do Tempo, como produzir mais e viver melhor. E nós temos ali, as informações e o acesso ao texto. Então, o texto foi publicado em maio de 2018 e ele está disponível em um site que é Tecnologia da Informação para especialistas, num foco de gestão do tempo e que traz dicas sobre como aproveitar melhor esse tempo, como organizar o dia a dia, como organizar o cotidiano diante do uso da tecnologia e quais seriam as melhores maneiras ou a melhor forma de processar essa rotina que a tecnologia vem trazendo para as nossas vidas. Então, pensando um pouquinho mais, nós iniciamos a leitura da primeira parte do texto, trazendo lá o que o Francisco colocou. Veja lá. Ano novo, promessas novas. Perder peso, fazer exercícios, mudar o estilo de vida. Todo início de ano é assim. Tentamos nos convencer que finalmente precisamos mudar em prol da saúde ou pelo motivo que for.
mas normalmente essa força não dura muito e a maioria fracassa na sua tentativa. O que muita gente não percebe é que por trás destas tentativas fracassadas estão outras questões, não relacionadas à promessa em si, mas sim ao fato de que não conseguimos dar o devido foco. É preciso concentrar-se no objetivo para não ser vencido antes mesmo de começar. Foco e concentração podem ajudar nossas tarefas do dia a dia também. Qual a sua rotina todos os dias pela manhã? Como você controla as suas atividades? Encontrei um mapa mental abaixo, originalmente publicado em inglês pela Learning Fundamentals, vasculhando o assunto na internet e achei bem interessante. Estava em um blog que ajuda pessoas a passarem em concursos, em um post intitulado Como manter o foco numa era de distrações. Obviamente, o objetivo era garantir que as pessoas consigam tempo para estudar e façam de maneira saudável, mas o conceito se aplica a qualquer objetivo. E por que não aproveitar para aplicar alguns dos conceitos e tentarmos ser mais produtivos no trabalho? Então, aqui o mapa, É um mapa mental e diz lá como manter o foco em uma era de distrações. E pensando um pouquinho mais nesse mapa e nesse texto, nós vamos discutir o texto pensando na sequência o que ele traz. Reflita e revise o que você fez e o que tem para fazer. Um dos pontos mais interessantes que vi e no qual eu também me incluo está relacionado a como acabamos com o nosso dia logo nas primeiras atividades da manhã. E a primeira coisa a não se fazer é começar o dia olhando e-mails. A explicação é simples. Podemos nos perder facilmente em artigos, links, publicações, textos enormes e cadeias de respostas gigantescas. O ideal é começar pela sua maior tarefa do dia e limitar ao máximo checar o e-mail assim que o dia começa. Mas eu não sei qual é ou qual vai ser a minha tarefa mais complicada do dia. Se no dia anterior, antes de sair, você parou para planejar o que ficou para ser feito no dia seguinte, você vai saber sim. O difícil é justamente pararmos para nos planejar, ainda mais no final do dia. Mas é um hábito saudável que precisa ser cultivado. Além disso, você precisa avaliar como você está se saindo com suas atividades. Se tem conseguido entregar o que é pedido dentro do prazo, se tem dificuldades para adequar as atividades aos prazos estabelecidos, se a qualidade do que entrega é aceitável. Antes que alguém diga isso para você, e nesse caso pode não ser num bom tom. Você pode sim fazer uma autocrítica e tentar se avaliar. A produtividade está diretamente ligada a quanto conseguimos produzir no mesmo período de tempo. Então, foco e concentração têm uma influência enorme, caso você não consiga mantê-los. Outro dia, achei um artigo interessante na HubSpot sobre como escrever de manhã aumenta a nossa produtividade. Confesso que fui ler meio cético e até achei interessante a estratégia e as justificativas. Às vezes, nos prendemos demais em quem as pessoas esperam que sejamos, ao invés de ser aqueles que realmente queremos ser. Anotar ideias é um hábito positivo que ajuda a organizá-las. Quantas vezes você já pensou em algo interessante, uma nova ideia, e depois, quando foi efetivamente usá-la, não se lembrava direito dos detalhes? Cuidado com as distrações eletrônicas. Aqui podemos incluir não só as redes sociais, mas também a própria interação com o seu computador no ambiente de trabalho para poder cumprir suas tarefas. Atenção especial em leitura de e-mails. Você está super focado em entregar um relatório e chega um e-mail do chefe
Como o Outlook dá um preview, você acaba abrindo e parando o que está fazendo para dar atenção à mensagem. E não precisa ser um e-mail do chefe. Qualquer coisa que te interesse vai te distrair. A melhor saída é desligar a janela do Outlook, que faz o preview, para poder se dedicar ao que você tem de urgente. O ideal seria deixar alguns horários no dia para verificar os e-mails. O que não dá é para ser babado os e-mails e ficar lendo e respondendo a cada um na medida em que chegam. Redes sociais. Da mesma forma que os e-mails, as redes sociais podem potencialmente atrapalhar o foco no que é importante. Desligue as notificações para poder focar nas atividades importantes. WhatsApp. Como o software de mensagem mais usado no Brasil, na verdade é uma rede social, deixei um tópico só para ele. Assim como as redes, precisamos nos desligar dele. O problema aqui é que as pessoas parecem ter incorporado a mensagem no Zap de uma forma que ninguém faz ligações. Então parece natural parar toda hora para ver as mensagens que chegam. Uma dica importante é tentar separar as pessoas que realmente necessitam de atenção especial e mudar a notificação para elas. Coloque um som diferente e assim você consegue saber se precisa ou não atender imediatamente. Sabe aqueles grupos que trocam 500 imagens e vídeos por dia? Deixe-os no silencioso. Vá lá quando tiver tempo e divirta-se. Seu smartphone. Obviamente, todos os tópicos anteriores também se relacionam ao celular que cada um de nós carrega no bolso. Já faz tempo que os celulares deixaram de ser apenas aparelhos para falar uns com os outros. Viraram computadores portáteis, que pouco a pouco introduziram novos hábitos e comportamentos. Aplicativos diversos interagem 24 horas com cada um de nós, com acesso aos nossos hábitos, locais que frequentamos, nossos gostos e ideias. Obviamente, isso agrega valor a nossas vidas, mas também precisa ser limitado, ainda mais se precisamos nos dedicar a algo. Em alguns momentos vale a pena ficar longe dele. Sim, existe vida sem o celular, sem as redes sociais. Difícil é fazer as novas gerações entenderem isso. Cuidado com a saúde. Somos todos humanos e nossa capacidade de concentração depende diretamente do nosso estado físico e emocional. Não dá para achar que somos máquinas, trabalhar incansavelmente sem parar e depois achar que nos recuperaremos no final de semana. Para maximizar nosso dia a dia, precisamos também cuidar do corpo e principalmente da mente. Cada um tem seus limites e você precisa achar o seu. Se você não sabe até onde pode ir, como vai poder dizer não para uma atividade? Para começar, dormir bem é mega importante. Muita gente acorda cansada e acha isso normal. Não, não é normal. Procure um médico. É à noite que nosso corpo descansa e se prepara para um dia inteiro de atividades. Tome um bom café da manhã, relaxe no chuveiro, leia um pouco, interaja com a família. Conheço gente, como eu, que a primeira coisa que faz de manhã é olhar o celular. Estou tentando mudar esse hábito e deixar para olhar e-mails ou qualquer outra interação no celular bem mais tarde. Além disso, durante o dia, precisamos nos preocupar em estar bem. Isso inclui o modo de sentar, a altura do monitor, a posição dos braços em relação à mesa. Beba água o dia inteiro. Seu celular tem aplicativo de pedômetro. Se não tiver, instale para acompanhar o quanto você se movimenta por dia. Use a tecnologia a seu favor. Conclusão. Como muitas coisas na vida, não existe uma receita que funcione para todos. Quando se fala de foco e concentração, algumas pessoas conseguem mais que outras, mas o principal é que todo mundo pode melhorar. O primeiro passo é aceitar suas dificuldades e identificar como você pode se tornar
uma pessoa mais concentrada e focada. E boa sorte! Então, a imagem que está aqui é do autor do texto, o Francisco Fernandes, e as informações sobre a formação dele e o que ele gosta de fazer e de escrever. Então, nós vamos pensar um pouquinho nesse texto, mas na sequência, observando a estrutura do texto. E nós percebemos aí que é um texto extremamente longo e que tem muitas coisas a serem discutidas. Então, nós começamos a pensar nesse texto por partes. Ele tem lá um título e que é o que vai ser discutido no início do texto. Foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor. Ele traz um mapa mental que exige de nós compreensão, como manter o foco em uma era de distrações. Reflita e revise o que você fez e o que tem para fazer. Cuidado com as distrações eletrônicas. Cuidado com a saúde. E conclusão. Então, são 7 elementos nessa estrutura textual que nós vamos pensar. E aí, nós vamos refletir, retomando um pouquinho as imagens que nós tínhamos lá e pensando a partir do texto. As imagens observadas no início da discussão apontam para o uso da tecnologia de modo descontrolado. O texto de Fernandes traz essa reflexão sobre o uso do tempo diante da tecnologia. Você acha que vivemos uma fase de informação ou distração? Por quê? Então, retomando a pergunta que nós fizemos lá, nós vamos pensar nessa questão e nessas imagens, junto com o que lemos no texto. Foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor. Então, pensa um pouquinho nela, nós já continuamos a discussão. Pensando um pouquinho nas imagens, refletindo e retomando essas discussões, a partir do que nós discutimos no texto, o que nós ouvimos no texto do Francisco Fernandes, conseguimos perceber que as imagens trazem esse processo de distração, como as pessoas vão se distraindo com os equipamentos eletrônicos e perdendo o foco daquilo que elas estão fazendo. A hora da refeição deveria ser um momento para a refeição e não para o uso dos celulares, enfim, de outros equipamentos. Então, nesse processo, o texto traz uma reflexão sobre os nossos hábitos, sobre as nossas discussões. Nós paramos nossa aula por aqui, nós continuamos discutindo na sequência, então finalizamos aqui e até a próxima aula, na continuidade das nossas discussões sobre tecnologia e sobre nossos hábitos.